Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje eu quero trazer aqui um assunto que é um assunto muito polêmico, que é um assunto que as pessoas divergem o tempo inteiro, os fãs, né? As pessoas que eu digo, os fãs de história em quadrinho de super-heróis, né? Que é aquela famosa polêmica, o que é melhor, a Marvel ou a DC? Isso daí, né? Está sempre em pauta e na discussão. Na verdade, é uma discussão, na minha opinião, muito vazia, muito rasa, porque o que importa, não existe uma unanimidade. Não existe dizer assim, não, a DC é melhor do que a Marvel, ou a Marvel é melhor do que a DC. Não tem isso, não tem isso. O que existem são grandes momentos, né? É o que eu sempre digo. Eu não sou nem fã da DC, nem fã da Marvel. Eu sou fã de boas histórias e, acima delas, de artes espetaculares. E isso daí não é monopólio nem de uma nem da outra. Não é, na verdade que não é. Tanto é que os grandes autores, os grandes escritores, escreveram para ambas as editoras. E os grandes artistas também tiveram trabalhos maravilhosos para uma e para outra. Então não dá muito para você afirmar isso, tá? Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês, tá? A Marvel vai ganhar. Você sabe por quê? Por causa da questão de números. Os números da Marvel são mais sólidos, são maiores, são mais consistentes do que os da DC Comics. E aí eu já tenho essa evidência aqui atrás de mim, tá? Aqui atrás de mim, basicamente, vocês estão vendo 90% da minha coleção de quadrinhos. 90%? Não, 80%. Porque tem muita coisa que ainda está no formato tradicional americano de quadrinhos, que não está aqui, e tem os livros de arte que estão aqui do meu lado esquerdo aqui. Muito bem. Mas aqui atrás está o grosso, a maior parte. E aí, se eu olhar a minha estante, outro dia eu estava gravando um vídeo, tem um vídeo aí que eu mostro mais detalhadamente essa coleção aqui, tá? Que eu chamei até de o vídeo A Coleção, né? E aí vocês vão reparar que do lado de cá, basicamente, na primeira ali em cima, Fábulas da DC Comics. Depois aqui, uma ali no canto, aquele canto ali, onde é que eu estou indo? Aqui, você tem mais coisas da DC, basicamente, na ordem alfabética e tal. Aqui, mais coisas da DC, ali, mais coisas da DC, aqui já não é DC, já são outros títulos, esse daqui. Lá embaixo, mais DC e aqui um pedacinho. Então, basicamente, eu tenho DC 1, 2, 3, 4, 5, vou botar 6. Tenho 6 caixotes aqui, 6 prateleiras de DC Comics, tá? Primeiro número, e ali o que acontece? São os títulos que eu mais admiro, que eu mais gosto de toda a época da DC Comics, tá? Tudo tá ali. Beleza. Do lado de cá já surge uma evidência. Aqui em cima são livros, logicamente, não conta. Ali já é Marvel, tá? Então tem uma prateleira ali só de Marvel, são Inumanos e outras coisas. Lá no cantinho, aqueles livrões lá que estão vendo lá, que são os Omnibus, né? Todos da Marvel. Basicamente é John Byrne ali. Aqui é tudo Marvel, aqui tudo Marvel. Lá no canto branquinho, lombada branca, Marvel. Aqui, lombada vermelha, Marvel. Aqui, preto, luxo, Marvel. Ali, Marvel. Aqui embaixo, o preto aqui, aquela famosa coleção Marvel, que é a coleção de capa preta. E lá embaixo ainda tem umas 2 prateleiras de Marvel. Então, grosso modo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, selecionando o melhor da Marvel e o melhor da DC, logicamente, obviamente, para o meu gosto, eu quase dobro a Marvel em relação à DC, tá? Se eu for analisar por uma outra ótica, vou analisar pelos personagens. Quantos personagens eu admiro mesmo, eu curto mesmo da DC e quantos eu admiro mesmo, eu curto mesmo da Marvel. Mais uma vez, vai dar o dobro de personagens da Marvel do que da DC, tá? A DC tem uma constituição de personagens que é uma verdadeira colcha de retalhos.
O que eu chamo de coxa de retalhos? Porque a DC nasceu da compra de personagens de diversos autores lá nos anos 30, nos anos 40, tá? Eles saíram comprando aquele monte de personagens e juntaram tudo e criaram a DC Comics. É uma coisa completamente diferente da Marvel, porque a Marvel foi construída basicamente da cabeça do Stan Lee, né? Então, ele como único criador durante muitos anos, mais de 10 anos, como único criador, ele conseguiu estabelecer um panteão de múltiplos personagens sem quase nenhuma semelhança, tá? Os personagens da Marvel praticamente não interfere muito no outro na sua concepção, no seu jeito de ser, nos seus poderes, né? Já na DC, isso não acontece. Havia uma semelhança muito grande naquela colcha de retalhos de personagens que eles compraram, que eles foram comprando ao longo do tempo, né? Muitas semelhanças, mas muitas. Então eles tiveram que aos poucos se desfazer de alguns e ficar com alguns. Foram escolhas, depois eles retomaram, tal, fizeram o que foi possível. Se você for fazer uma conta, logicamente, descontando aquele cara que é um fanático e que vai dizer, não, a DC todos são ótimos, todos são maravilhosos, tudo bem, respeito, como eu respeito a opinião de todo mundo. Mas na Marvel também tem esse cara chato que acha que todos os personagens da Marvel são maravilhosos. Não tem. Tem um monte de personagem boboca, um bando de personagem chato, né? Se você pensar na fase X-Men, que X-Men fez um sucesso extraordinário, né? Na época do Chris Claremont com o John Byrne desenhando, aquela fase, os X-Men se multiplicaram, que parecia, não sei, Chuchu na Serra, né? Mas foi um bando de cópia, não tem nada de consistente, aquele bando de mutante extremamente chato, sem nenhuma consistência, sem nada de interessante. Tá? Se você pensar na formação de X-Men, de Uncanny X-Men, de X-Force, de X-Factor, de Excalibur, era tudo a mesma coisa. Era uma charopada. E essa charopada continua até hoje aí, tá? Eu gostaria de pegar para escrever X-Men, que eu ia matar 2/3 dos X-Men, porque 2/3 não representa nada. Não tem graça nenhuma. Os X-Men continuam presos, basicamente, na minha opinião, a primeira equipe e a segunda equipe. A equipe criada pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby e a segunda equipe criada pelo Chris Claremont, né? Aquela equipe dos anos 70. Essas duas bastam para os X-Men. O restante todo, meu amigo, pode pegar e jogar fora, porque não tem utilidade nenhuma. Logicamente, obviamente, tudo que eu falo é a minha opinião, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Na DC é mais ou menos a mesma coisa. Tirando aquele panteão e tal, e mesmo no panteão da DC, tem vários personagens que são bem bobocas. Cá entre nós. Pô, eu sei que você pode ser um fã alucinado do Lanterna Verde, o cara que tem um anelzinho que faz tesoura no ar. Gente, me desculpa, mas não tem graça nenhuma a Lanterna Verde. E é um personagem também sem uma estrutura pessoal. Porque o que estruturava os bons personagens da Marvel, era a vida pessoal deles. O Tony Stark é muito maior do que o Homem de Ferro. O Steve Rogers é muito maior do que o Capitão América, desculpa. Do que o Capitão América, é muito mais. Peguei um vício aqui de trocar, né? O Steve Rogers era maior. O Matthew Murdock é muito mais do que o Demolidor. É muito mais. O Peter Parker é muito mais do que o Homem-Aranha. Ali na DC a coisa já complica, né? O Clark Kent praticamente não tem peso nenhum, apesar de tentativa de alguns autores, né? O próprio John Byrne, né? Fez um trabalho bem legal para tentar fazer o Clark Kent se tornar um personagem importante, mas não conseguiu muito bem. O Bruce Wayne também não tem quase importância nenhuma na história do Batman, é ínfima. Até também tentaram, vamos insuflar o Bruce Wayne para ele ser o novo, seu Tony Stark da Marvel, o Tony Stark da DC, mas não deu certo, não conseguiram. Continuam sendo as figuras fantasiadas, o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha não tem nem identidade secreta, né? Até tentaram, mas não funcionou. Então, segundo item, número de personagens de qualidade, a Marvel vai ganhar da DC, apesar da DC ter personagens muito interessantes. Eu sempre cito aqui que os meus personagens favoritos da DC são são aqueles que compõem mais ou menos a Liga da Justiça Dark. A Liga da Justiça Dark, para mim, é um ponto fora da curva. Os místicos da DC é o grande tesouro que a DC tem no universo dos super-heróis. O restante não tem muito aonde ir, tá?
Mas aqueles caras lá da área do oculto da DC Comics é sensacional. Sensacional mesmo. São os meus favoritos da DC Comics, tá? Muito bem. Então, segundo item, a Marvel ganha também em quantidade de personagens consistente. E aí nós vamos para um terceiro item, que é os autores, né? Como eu falei, os autores eles transitam um pouco. E eu estou preparando aqui um trabalho que eu vou fazer num vídeo falando dos dos principais escritores de quadrinhos, tá? E aí eu fui fazer esse levantamento aqui, foi até quando me deu a ideia de fazer esse vídeo aqui e bater esse papo com vocês. O que é melhor, DC ou Marvel, né? Porque eu fui fazer um levantamento, então eu fui fazer uma recapitulação de tudo que eu tenho da DC, material mais top da DC, e material mais top que eu tenho da Marvel aqui, tá? E fui saltando alguns escritores. Depois eu vou falar sobre isso com mais calma em outro vídeo. Papo de... Mas aí, sabe que eu cheguei à conclusão aqui? Que com boa vontade, os autores que se destacaram na DC Comics, alguns já até foram para a Marvel, também escreveram coisa, mas se destacaram na DC Comics, eu cheguei aqui a 7. 7 autores. Vou até falar quem são aqui rapidinho. Geoff Johns, top. Mark Waid, Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, Bill Willingham e Marv Wolfman, tá? Esses aí eu considero, apesar que é o que eu falei, tem gente aqui que escreveu para a Marvel também, tá, gente? Mas eu acho que meio que eles se destacaram, eles foram descobertos pela DC Comics. Então eu botei 7. Talvez até tenha errado aqui, depois eu vou rever isso com calma. Na Marvel, obviamente, eu tenho 11. 11? É isso aí, 11. O próprio Stan Lee, inegável, né? Tem que dar o respeito para ele. O Chris Claremont, logicamente. O John Byrne, que também fez muito trabalho para a DC, mas que começou na Marvel. O Frank Miller, que começou no Demolidor, apesar de ter feito um excelente trabalho no Batman, né? Cavaleiro das Trevas. Mark Millar, Warren Ellis, Matt Fraction, J. Michael Straczynski, Ed Brubaker, Brian Michael Bendis e Jonathan Hickman. Então, se eu for botar... E aqui o que acontece? Também eu peguei quem é que tem mais trabalhos... Geoff Johns. Geoff Johns, o trabalho da DC dele é gigantesco. Metade do que eu tenho aqui da DC Comics é Geoff Johns. Não tem como, né? Então, Geoff Johns é obrigatório ser o expoente. E do lado de cá, Brian Michael Bendis. Não dá para não citar. Mas se eu for comparar a quantidade de trabalho do Brian Michael Bendis para Marvel com a quantidade de trabalho do Geoff Johns para a DC, Brian Michael Bendis vai ganhar de novo. Né? Ele fez uma revolução na Marvel a partir de 2004, mais ou menos. Impressionante. Ele mexeu em quase tudo, de Vingadores ao Demolidor, tudo, né? Criou Jessica Jones, nosso trabalho do Brian. Então, mais uma coisa. A única coisa que eu ainda não fiz um levantamento para fazer esse comparativo Marvel e DC foram os artistas, os desenhistas. E aí, mas eu já adianto que eu desconfio que mais uma vez a Marvel vai ganhar, tá? Até por causa daquele movimento dos anos 80, no final dos anos 80 para os anos 90, quando aquela galera saiu da Marvel para construir a Image. O que eles eram? Artistas, desenhistas. Lógico que depois, eu acho até que hoje em dia o trabalho do Jim Lee para DC Comics é melhor do que o que ele fez para a Marvel. Com certeza, ele amadureceu muito, a arte dele está muito melhor. Então aí fica sempre aquela coisa meio difícil de você avaliar. Mas, eu vou dizer a você, a Marvel, antecipadamente, tá? A Marvel descobriu, deu oportunidade a mais artistas talentosos do que a DC Comics. Tô jogando aqui, tá entendendo? A minha brasa na fogueira, tá entendendo? Porque eu sei que os fãs... é DC, não, é Marvel... Estou fora dessa discussão, porque, para mim, o que interessa é uma boa história e uma boa arte. Mas não posso deixar de admitir que, numericamente, seja em quantidade de títulos especiais, incríveis, como também em quantidade de títulos, em quantidade de artistas e em quantidade de personagens, a Marvel vai ganhar da DC, dando um destaque especial para aquele universo que eu chamo de universo místico da DC, que realmente é de tirar o chapéu. É muito bom, tá entendendo? Eu até não tenho todo o material,
porque nem todo o material me parece no nível que eu colecionaria. Mas eu tenho que respeitar, por exemplo, o trabalho do Alan Moore em Monstro do Pântano, né? Um trabalho muito bacana, e numa época ainda que as coisas eram muito difíceis, que as limitações editoriais eram muito grandes, pegavam muito pesado nos criadores, nos autores das histórias. Mas mesmo assim o Alan Moore conseguiu dar a volta por cima e fazer um trabalho muito legal. É o caso também do Neil Gaiman em Sandman. Não, mas aí o que você repara sempre? Confirma o que eu estou falando. Esse universo místico da DC, esse universo da Liga da Justiça Dark, ele é muito mais interessante do que o universo normal do Batman, do Super-Homem e da Mulher Maravilha. Já a Marvel tem uma amplitude ainda maior. Tudo bem, se você não é fã de Vingadores, você pode não ser fã de Vingadores, você tem vários contextos muito interessantes para você curtir na Marvel, né? Você tem, por exemplo, toda essa linha de personagens que eu chamo de heróis urbanos, né? O Demolidor, o Justiceiro, a Jessica Jones, que são interessantíssimos quando são pegos por um grande autor, um excelente autor, como é o caso, por exemplo, do Brian Michael Bendis. Tá bom, gente? Fica esse papo aqui pra gente botar, e bota nos comentários a sua opinião. Marvel, DC? DC ou Marvel? Por quê? Por que DC é melhor? Por que Marvel é melhor? Isso é bem legal da gente bater esse papo e ouvir a opinião de vocês, com certeza. Se gostou do papo, deixa o gostei ou não gostei. Até a próxima.